Se você curte biologia, química e física e todas as maravilhas da ciência, então deixa de se inscrever no nosso canal e explorar o conhecimento de forma divertida e surpreendente. Pessoal, hoje nós vamos explorar um tema importante, um tema essencial dentro da química, tá? Um tema fundamental, que são as camadas eletrônicas e os subníveis. Por que eles são essenciais? A gente consegue entender a distribuição dos elétrons nos átomos e como isso vai influenciar diretamente as propriedades químicas deles, tá? Primeiro a gente vai falar sobre as camadas eletrônicas, que são os níveis de energia, onde os elétrons se organizam ao redor do núcleo do átomo. E aí nós vimos também que cada camada ela tem uma capacidade específica de elétrons, tá? Nós temos a camada K, a camada L, M, NO, PQ, tá? Depois nós vamos ver os subníveis, que são divisões dentro das camadas eletrônicas, e os subníveis eles são representados pelas letras S, P, T e F, tá? E também cada um tem uma capacidade específica de elétrons. O S comporta 2 até 2, o P até 6, o D até 10 e o F até 14. É importante a gente entender esses conceitos para a gente conseguir prever, por exemplo, como os átomos interagem e formam ligação química, tá? Então, ao longo dessa aula a gente vai resolver alguns exercícios práticos para reforçar o aprendizado. Então vamos lá. Então nós vimos que nós temos as letras, as camadas. Deixa eu escrever aqui. As camadas K, L, M, deixa eu diminuir um pouquinho, N, O, P, Q, K, L, M, N, O, P, Q. Essas são as camadas eletrônicas, tá? Então eu tenho 7 camadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Como eu falei, cada camada suporta um número específico de elétrons. Os elétrons eu vou colocar de cor azul. Camada K2, L8, 18, 32, 32, 18 e 8. Tá? Então eu tenho essas camadas eletrônicas. Como que eu utilizo isso, de forma prática? Eu utilizo da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui, por exemplo, o lítio, que o número atômico dele é 3. E aí, o enunciado, a questão, o professor pede para vocês fazerem a distribuição eletrônica do lítio nas camadas. Nas camadas é o seguinte, você vem e escreve K, que é a primeira camada, tá? Sempre começando pela K. Você tem 1, 2, 3 elétrons, certo? Só que a camada K, ela só suporta 2 elétrons. Então o que você vai fazer? Você vai preencher esses 2. Então K2. Dos 3 elétrons que o lítio tinha, você já usou 2. Então o que você vai fazer? Você vai para a próxima camada, que é a camada L. E ali você vai colocar o que falta para completar os elétrons do lítio. Então se você olhar, eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então forma aí os 3 elétrons do lítio, tá? Se eu for pegar, por exemplo, o oxigênio, o número atômico dele é 8. Como que eu faria a distribuição eletrônica desses 8 elétrons? Da mesma forma que o lítio. Começo para a letra K, coloco 2 elétrons, porque é o que ele suporta. Eu não posso colocar 8 elétrons aqui na camada K, porque ela só suporta 2 elétrons. Então, existem critérios para você fazer a distribuição eletrônica. O primeiro é sempre começar pela letra K. Segundo, é respeitar a quantidade de elétrons que cada camada suporta, tá? Então, camada K2 é o oxigênio, são 8 elétrons. Desses 8, nós já colocamos 2, restando 6, certo?
Então eu vou para a próxima camada, que é a camada L. A camada L ela suporta 8 elétrons, mas eu não preciso colocar 8, porque o meu átomo que eu estou trabalhando, o oxigênio, ele tem 8 e eu já coloquei 2, então só me restam 6 elétrons, tá? Então aí eu já completei a camada eletrônica do oxigênio. Então significa que o oxigênio ele possui 2 camadas. A primeira com 2 elétrons e a segunda com 6 elétrons, tá? Isso basicamente camadas eletrônicas de distribuição. Quando a gente fala de subnível, né? Deixa eu achar aqui a atividade. Isso. Quando a gente fala de subnível, a gente está falando disso aqui, ó, o diagrama de Linus-Pauling, tá? É basicamente a mesma coisa das camadas eletrônicas. É basicamente a mesma coisa. Só que eu vou utilizar os subníveis, tá? Vou colocar aqui. Então eu tenho o subnível S. Eu tenho aqui o subnível S, tá? O subnível P, o subnível D e o subnível F. Mesma coisa, cada um tem a sua particularidade em relação à quantidade de elétrons. O S suporta 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Tá? Então existem essas particularidades. O que eu tenho que fazer? Imagina que eu queira fazer a distribuição eletrônica do lítio. Eu vou usar o diagrama de Linus-Pauling. Não precisa decorar esse diagrama, tá? Esse diagrama está aí para você utilizar. Como que eu utilizo ele? Imagina que eu queira fazer a distribuição eletrônica do lítio. Então eu venho aqui, ó, e vou seguir na sequência das setas. Eu tenho essa setinha aqui, descendo. Essa outra, descendo. Sempre assim. Tá? E aí o que eu faço? Eu vou começar por aqui, no diagrama, sempre ali em cima, tá? Eu vou descendo e escrevo o que for aparecendo entre as setas. Então, vamos supor que seja o lítio. Vou trabalhar aqui com lítio. Vai ficar assim. 1S2. Então, foi o que eu encontrei pela frente da minha seta aqui. 1S2, certo? O que eu tenho que analisar? Eu tenho que analisar esse número aqui de cima. Tá? Esse número que eu vou começar a contar, porque é esse que representa os elétrons. Então, esse representa os elétrons. Esse daqui representa a camada eletrônica, tá? E esse aqui, o subnível. Então, dos 3 elétrons que o lítio tem, já coloquei 2. Passo para a próxima camada, para o próximo subnível. O que eu tenho que fazer aqui? Ó, presta atenção. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui, ó. Dessa ponta da seta aqui, ó, em azul, eu vou subir para a próxima linha, tá? Para a próxima seta. Subir e vou descendo até encontrar a primeira informação. É 2S2. É o que está aqui no diagrama. Só que eu não preciso utilizar esses dois. Por quê? Porque eu só tenho até agora, me restou um elétron. Então, o lítio não são 3? 3 elétrons. 2 eu coloquei aqui no primeiro subnível e mais um eu coloquei ali no outro subnível. Então, já formei os 3 elétrons. Então, a minha distribuição nos subníveis do lítio vai ficar assim. 1S2, 2S1. Pronto.
mexer a distribuição do lítio, tá? E como que fica a distribuição agora do oxigênio? Vou fazer aqui do oxigênio aqui embaixo. O oxigênio tem 8 elétrons, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos com o lítio. Vamos descer. Vou encontrar aqui um S2. Subir no azul. Desci aqui. 2S2. Então percebam, dos 8 elétrons que ele tem, já coloquei 4 elétrons, tá? Que é o número de cima. E aí, como não acabou, eu continuo. Passei por aqui e vou subir para a próxima seta, tá? Subi, encontrei o 2P6. Aqui, ó. Encontrei o 2P6. 2P. Se eu colocar 6, vai somar com esse, vai dar 10. Eu não preciso de 3 elétrons aqui. Já tenho 4 e o oxigênio são 8. Então, eu termino aqui com o que me resta, que são 4. Então, a distribuição eletrônica do oxigênio vai ficar 1S2, 2S2, 2P4, tá? Essa é a distribuição eletrônica nos níveis e nos subníveis, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem.